No coração da cordilheira do Himalaia, ergue-se majestoso o Everest, conhecido como o teto do mundo. Para muitos, escalar essa montanha não é apenas um desafio físico, mas uma jornada espiritual, uma busca por autoconhecimento e superação. O caminho para o cume é repleto de dificuldades, tanto naturais quanto emocionais, e cada passo dado é uma batalha contra as forças implacáveis da natureza. A aventura começa na pequena aldeia de Lukla, onde o ar já é rarefeito e a excitação é palpável. Os alpinistas se reúnem, cada um carregando suas esperanças e medos, prontos para enfrentar a montanha que se ergue imponente diante deles. O primeiro trecho da jornada leva até Namche Bazaar, um vilarejo que serve como ponto de aclimatação. As casas de madeira, as bandeiras de oração tremulando ao vento e as montanhas ao fundo criam um cenário de tirar o fôlego. Aqui, os alpinistas têm a oportunidade de se aclimatar ao ar mais fino, enquanto absorvem a cultura local dos Sherpas, que são verdadeiros guardiões das montanhas. Conforme a expedição avança, o terreno se torna mais desafiador. Trilhas estreitas se desenrolam ao longo de penhascos íngremes, e o som de cachoeiras cristalinas ecoa ao longe. A beleza natural do Everest é indescritível. Os glaciares azuis, as formações rochosas impressionantes e a vastidão do céu que parece se fundir com as montanhas. Mas essa beleza é acompanhada por um clima que pode mudar rapidamente. Tempestades de neve podem surgir do nada e o frio intenso corta como uma faca. Os alpinistas precisam estar preparados para enfrentar não apenas a altitude, mas também as condições climáticas extremas. À medida que se aproximam do campo base, a sensação de realização começa a tomar conta. O campo base do Everest é um microcosmo de culturas e histórias. Alpinistas de todo o mundo se reúnem aqui, cada um com seu próprio sonho e motivação. Alguns buscam a fama, outros a superação de desafios pessoais, e muitos simplesmente desejam estar em contato com a grandiosidade da natureza. As conversas à volta das fogueiras são recheadas de risadas, mas também de histórias de perdas e conquistas. Cada um tem um relato que inspira e emociona. A partir do campo base, a verdadeira escalada começa. Os alpinistas enfrentam o Khumbu Icefall, uma das partes mais perigosas da ascensão. É um labirinto de blocos de gelo e fendas profundas, onde cada passo deve ser dado com extrema cautela. A tensão é palpável e a camaradagem entre os membros da equipe se torna crucial. Eles se apoiam, compartilham palavras de encorajamento e, muitas vezes, enfrentam seus próprios demônios internos. A solidão nas montanhas é intensa e a mente pode se tornar um adversário tão perigoso quanto a própria montanha. Após superar o Icefall, a jornada continua através do Lhotse Face, uma parede de gelo quase vertical que desafia até os alpinistas mais experientes. A escalada é extenuante e o ar rarefeito torna cada respiração um esforço. A exaustão física se transforma em uma batalha mental e muitos se perguntam se realmente conseguem continuar. Mas é nesse momento que a determinação brilha com mais força. Histórias de superação começam a emergir, como a de um alpinista que, após perder um membro da família em uma expedição anterior, decidiu que subir o Everest seria uma forma de homenageá-lo. Cada passo que ele dava era uma afirmação de vida, uma celebração da memória de quem amava. Conforme a equipe se aproxima do cume, os desafios se intensificam. O último trecho, conhecido como a Zona da Morte, é onde a altitude extrema começa a cobrar seu preço. A falta de oxigênio torna-se opressiva e a sensação de fraqueza é constante. Muitos alpinistas enfrentam o dilema de continuar ou desistir. A linha entre a coragem e a imprudência se torna tênue, e as decisões devem ser tomadas rapidamente. O apoio mútuo entre os membros da equipe se torna vital, pois a força de um pode ser o impulso que outro precisa para seguir em frente. Finalmente, após dias de luta, o tão sonhado cume é alcançado. O momento é indescritível. O mundo se abre diante deles, uma vista que poucos tiveram a oportunidade de contemplar. O céu é de um azul profundo, e as montanhas que cercam o Everest parecem flutuar nas nuvens. Lá em cima, a sensação de conquista é avassaladora. Os alpinistas se abraçam, choram e riem, cada um refletindo sobre sua própria jornada. O cume não é apenas um ponto geográfico, é um símbolo de perseverança, de luta contra as adversidades e de realização de sonhos.
Mas a descida também é uma parte crucial da expedição. O caminho de volta é repleto de perigos e a euforia da conquista pode dar lugar à complacência. Muitos alpinistas subestimam os desafios que ainda estão por vir. A descida pelo Khumbu Icefall, por exemplo, pode ser tão perigosa quanto a subida. A equipe deve permanecer unida, atenta e determinada. As histórias de tragédias que ocorreram durante a descida ecoam na mente de todos, lembrando-os da fragilidade da vida nas montanhas. Ao retornar ao campo base, há um sentimento de alívio e gratidão. Cada um carrega consigo não apenas as marcas físicas da jornada, mas também as lições aprendidas. O Everest não é apenas uma montanha, é um mestre que ensina sobre a resiliência, a força e a beleza da vida. As histórias de superação e conquista se entrelaçam, formando um tecido rico de experiências humanas que ressoam muito além das montanhas. Assim, o Everest permanece, imponente e desafiador, um testemunho das aspirações humanas e da eterna busca por superação. Cada alpinista que se atreve a enfrentá-lo deixa uma parte de si mesmo nas encostas e leva consigo uma nova perspectiva sobre a vida, a natureza e a força do espírito humano. Durante séculos, o Monte Everest foi visto como um lugar sagrado, inalcançável, reservado aos deuses. Para o povo Sherpa, ele é Chomolungma, deusa mãe do mundo. Mas o que era antes uma morada dos deuses, hoje é palco de filas de turistas, montanhas de lixo e uma luta silenciosa pela dignidade de quem vive ao redor da montanha mais alta do planeta. A ascensão do turismo de altitude. Nos anos 1950, após a conquista de Edmund Hillary e Tenzing Norgay, o Everest se tornou o símbolo máximo do desafio humano. Década após década, o número de expedições aumentou. Hoje, durante a temporada de escalada, centenas de alpinistas se aglomeram nas trilhas da montanha. Muitos sem a experiência adequada, mas com os bolsos cheios para bancar o feito. Esse crescimento trouxe consigo um novo tipo de problema: a superlotação e o impacto ambiental em um dos ecossistemas mais frágeis do planeta. Montanhas de lixo no teto do mundo. Em 2019, uma expedição de limpeza recolheu mais de 11 toneladas de lixo do Everest, incluindo cilindros de oxigênio vazios, roupas rasgadas, barracas abandonadas e até fezes humanas congeladas. Cada alpinista gera, em média, até 8 quilos de lixo durante sua escalada. Como o clima extremo dificulta a decomposição, esse lixo permanece na montanha por décadas. O acúmulo de detritos não é apenas uma vergonha visual. Eles contaminam o solo e os cursos d'água, que alimentam rios vitais para milhões de pessoas no Nepal, Índia e China. A água que derrete do gelo do Himalaia já carrega vestígios de metais pesados, produtos químicos e resíduos humanos. A crise silenciosa dos Sherpas. Por trás de cada subida bem-sucedida ao Everest, há o trabalho invisível dos Sherpas, um povo nativo que atua como guias, carregadores e salvadores silenciosos. São eles que preparam os caminhos, carregam suprimentos, montam acampamentos e enfrentam os maiores riscos nas zonas mais mortais da montanha. Enquanto turistas ganham manchetes e fama, os Sherpas ganham cicatrizes, físicas e emocionais. Centenas deles já morreram em avalanches, quedas ou por exaustão. Em 2014, uma avalanche matou 16 Sherpas de uma só vez. Foi um dos maiores desastres da história da montanha. Apesar disso, muitos Sherpas continuam escalando por necessidade financeira. A escalada é uma das poucas fontes de renda significativa na região do Khumbu, e o turismo tornou-se, ao mesmo tempo, bênção e maldição. O Everest está derretendo. As mudanças climáticas aceleram o derretimento das geleiras do Himalaia, e o Everest está entre as áreas mais afetadas. A cada ano, centenas de metros cúbicos de gelo desaparecem silenciosamente, revelando corpos de alpinistas desaparecidos há décadas e enfraquecendo a estabilidade do terreno. Com o derretimento do permafrost, as avalanches tornam-se mais frequentes, as trilhas se tornam instáveis e o risco de morte aumenta. A montanha, que antes parecia eterna, agora está em constante transformação. Tentativas de preservação. Nos últimos anos, o governo do Nepal e organizações ambientais têm intensificado os esforços para conter os danos. Foram criadas campanhas como Leave No Trace e novas regras obrigando alpinistas a trazerem de volta seu lixo.
Também surgiram expedições de limpeza, aumento de taxas de escalada e até mesmo a exigência de experiência mínima para obter a licença. No entanto, esses esforços ainda enfrentam resistência e corrupção. Enquanto o Everest for uma máquina de gerar lucro, sua exploração continuará desafiando os limites da ética ambiental. O Everest que deixaremos para o futuro. A pergunta que ecoa nas trilhas do Everest é simples, mas profunda. Até onde vale ir para tocar o céu? A montanha, antes intocada e reverenciada, agora carrega cicatrizes humanas em suas encostas. São cicatrizes que contam histórias de conquistas, mas também de descaso, ganância e ignorância. Preservar o Everest não é apenas uma missão ambiental. É uma prova de respeito pela natureza, pelas culturas que vivem sob sua sombra e pelas futuras gerações que merecem conhecer o Everest não como uma lixeira congelada ou um parque de diversões, mas como o que sempre foi, a montanha mais majestosa do planeta. Sobrevivendo no teto do mundo, animais que vivem em altitudes extremas. A região do Himalaia, especialmente nas proximidades do Monte Everest, é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Com temperaturas que podem cair abaixo de 40 degrees, ventos cortantes e níveis de oxigênio extremamente baixos, é difícil imaginar que qualquer forma de vida consiga prosperar ali. Mas a natureza, em sua engenhosidade, sempre encontra uma maneira. Na vastidão gelada que cerca o Everest, uma elite silenciosa de sobreviventes resiste. São animais adaptados às condições mais severas do planeta. Verdadeiros especialistas em viver onde poucos ousam pisar. 1. Leopardo das neves, o fantasma das montanhas. Talvez o mais emblemático dos habitantes das grandes altitudes seja o leopardo das neves, Panthera uncia. Com uma pelagem espessa e cauda longa que usa como cobertor, este predador é extremamente furtivo e quase impossível de ser visto na natureza. Habita áreas entre 3.000 e 5.500 metros de altitude, onde persegue presas como o baral, carneiro azul e o tar do Himalaia. Suas patas largas funcionam como raquetes de neve e suas narinas são adaptadas para aquecer o ar gelado. Com excelente visão e audição, ele reina como caçador supremo das montanhas, mesmo sendo incrivelmente discreto. 2. Tar do Himalaia, o equilibrista das rochas. O tar do Himalaia, Dimasham hemitragus gemlaricus, é uma espécie de cabra selvagem que vive em encostas íngremes e rochosas, geralmente entre 2.500 e 5.000 metros de altitude. Seu corpo robusto e cascos antiderrapantes permitem que escale paredões quase verticais com impressionante destreza. Sua pelagem densa o protege do frio extremo, enquanto seu comportamento gregário, vivendo em bandos, oferece segurança contra predadores como o leopardo das neves. É um símbolo da adaptabilidade das espécies herbívoras no Himalaia. 3. Pika, o pequeno gigante da resistência. Parecido com um coelhinho sem orelhas longas, o pika é um roedor que vive em altitudes entre 3.000 e 6.000 metros. Apesar de sua aparência frágil, é incrivelmente resistente. No verão, os pikas trabalham sem parar, armazenando ervas secas em tocas subterrâneas, pois o inverno não permite nenhuma alimentação externa. São especialistas em economia de energia e vivem em comunidades, alertando-se mutuamente com sons agudos diante de predadores. 4. Ganso de cabeça listrada, o voo mais alto do mundo. Entre os campeões do ar, o ganso de cabeça listrada, Anser indicus, se destaca por realizar migrações a altitudes impressionantes. Alguns registros indicam que atravessam o Himalaia voando a mais de 8.000 metros, ou seja, acima do topo do Everest. Essas aves têm uma capacidade pulmonar excepcional e hemoglobina altamente eficiente, o que lhes permite absorver oxigênio mesmo nos níveis mais rarefeitos da atmosfera. Sua jornada migratória é um dos maiores feitos da aviação natural. 5. Gralha do Himalaia, a sentinela negra. Com penas pretas reluzentes e uma cauda longa, a gralha do Himalaia, Pyrrhocorax graculus, é uma das aves mais frequentemente vistas nas imediações dos acampamentos base do Everest. Ela voa em altitudes elevadas com aparente facilidade, aproveitando as correntes de ar ascendente para planar sobre penhascos. Curiosas e oportunistas,
Essas aves muitas vezes procuram restos de comida deixados por escaladores, o que também levanta preocupações sobre o impacto da presença humana sobre a fauna local. Adaptações extremas, segredos da sobrevivência. A sobrevivência nas altitudes do Himalaia exige um conjunto único de adaptações. Entre as mais notáveis estão pelagem ou penas densas para isolamento térmico, capacidade pulmonar ampliada e maior concentração de glóbulos vermelhos, comportamento conservador de energia, como hibernação parcial ou atividade limitada, cascos especializados para aderência em rochas e gelo, narinas estreitas que aquecem o ar antes que ele entre nos pulmões. Essas características fazem desses animais verdadeiros milagres da evolução. Ameaças e conservação. Apesar de suas incríveis habilidades, esses animais estão cada vez mais ameaçados. O aumento do turismo de montanha, a presença de lixo, as mudanças climáticas e a fragmentação de habitat têm afetado suas rotas migratórias, alimentação e reprodução. Espécies como o leopardo das neves já estão listadas como vulneráveis, e projetos de conservação internacionais vêm tentando proteger seus territórios, com o apoio das comunidades locais, especialmente os Sherpas. O Parque Nacional de Sagarmatha, onde está o Everest, é hoje um patrimônio mundial da Unesco, mas enfrenta desafios crescentes com o avanço humano. Conclusão: guerreiros silenciosos do gelo. Em um mundo onde os humanos medem coragem em conquistas, esses animais vivem diariamente a maior das batalhas: a luta pela sobrevivência. Sem tecnologia, sem aplausos, sem descanso. Eles nos lembram que a vida floresce mesmo nos extremos, e que talvez o verdadeiro heroísmo não esteja em escalar montanhas, mas em viver nelas todos os dias.